O torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo, muito obrigado. Rapaziada, que dificuldade de fazer vídeo hoje, hein? Só dá Gerson, cara, nas redes, Gerson. Mas antes vou falar outras coisas. Começando aqui com o Richard Rios do Palmeiras, né, cara? O Richard Rios é um jogador que era do Flamengo, acho que metade do passe dele é aí no Flamengo ainda, né? Uma coisa assim. E o Palmeiras comprou do Guarani, o Flamengo não quis. No fim, o cara se valorizou pra caramba, e muito. Né? O Richard Rios hoje ele é o titular da seleção da Colômbia, tem destaque na Colômbia, joga pra caramba, corre muito, marca, é briguento, é raçudo, é um cara que joga pela camisa mesmo, cara, não tem jeito. E aí os times da Europa, né, os clubes europeus estão de olho no Richard Rios. E vai ser muito difícil o Palmeiras conseguir segurar o Richard Rios, principalmente agora depois da Copa do Mundo de Clubes. Se o Richard Rios jogar bem, que eu acredito que vai jogar, porque não tem por que não jogar, é um cara já experiente, é de seleção, né? Então não tem por que não jogar. Aí com certeza não vai ter como segurar. Mas o Palmeiras já imagina que vai conseguir arrecadar aí com o Richard Rios 35 milhões de euros, mais ou menos 222 milhões de reais. E realmente é uma boa grana, lembrando que o Palmeiras pagou nesse cara, alguns milhões de reais, 2 milhões de reais, tipo uma mixaria, um dinheiro de pinga lá pro Guarani. Quem vai ganhar também com isso é o Flamengo, né? Parece que o Flamengo tem metade do passe dele aí, tem alguma coisa assim. Mas aí o Richard Rios realmente vai ser difícil segurar, né? Ainda é novo, tá jogando bem. Ele tem 132 partidas pelo Palmeiras, 11 gols, 8 assistências e participou das campanhas vitoriosas do Palmeiras do Brasileirão de 23, Paulista de 24, né? E o desafio então do Palmeiras vai ser equilibrar o desempenho esportivo e as movimentações de mercado de transferência durante o restante da temporada. Eu espero que o Palmeiras consiga segurar o Richard Rios, que ele não tem esse desejo maluco de ir para a Europa. Ó, desejo maluco é bom, né? E que continue aqui na América do Sul, perto da casa dele, perto da família dele. Cara, ganha bem pra caramba no Palmeiras. É o mesmo caso de outros jogadores aí. Ganha bem, é ídolo. Pô, embora pra quê, né? Se bem que pra Europa, dependendo do time, vai bem. Mas se for pra time meia boca, é melhor ficar aqui, né, cara? Na minha opinião. E o Flamengo, partindo para o Mundial, divulga aí a lista de inscritos, né? Lembrando que o Flamengo está no grupo D do Mundial de Clubes, ao lado de Esperance do Marrocos, Chelsea da Inglaterra e o Los Angeles FC dos United States, dos Estados Unidos. E a lista de inscritos do Flamengo é goleiros Diogo Alves, Léo Nanete, Matheus Cunha e Rossi, defensores Alexandro Ayrton Lucas, Pablo Vinha, Wesley Varela, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton, João Vitor e Daniel Salles. Os meio-campistas, Everton Araújo, Jorginho, Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves, Alan, Arrascaeta e Joshua. Atacantes, Wallace Ian, Plata, Luiz Araújo, Juninho, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, Lohan e Guilherme Gomes. Então essa é a galera que está inscrita do Flamengo para o Super Mundial, tá? O que tá pegando, velho, e o Super Mundial, o Danilo deu uma entrevista aí e falou que espera chegar o mais pra frente possível no Super Mundial. Não garantiu não, mas é difícil mesmo, né, cara? É times do mundo inteiro, times europeus aí super valorizados, é complicado. Mas aí o que se fala hoje é o Gerson, né, cara? Segundo o UOL, o Gerson aceita a proposta do Zenit e o Flamengo aguarda o pagamento para selar o negócio, tá? Lembrando que, além dos 25 milhões de euros estipulados como multa, tá? Lembrando que antes era uma multa de 200 milhões, agora é de 25 milhões, tem mais uma multa de direito de imagem que o Flamengo vai cobrar do Gerson e, se possível, vai pôr na justiça. Porque não é... Se o Gerson não pagar essa multa, ele pode ir embora do mesmo jeito. Só que vai ficar devendo pro Flamengo. E é uma multinha meio salgadinha, de 36 milhões de reais, mais ou menos isso. E aí o Flamengo disse que vai cobrar essa multa, né? Mas eu imagino que o staff do Gerson já tenha negociado aí com o time russo para que eles paguem também essa multa do direito de imagem, não só a multa
do contrato ali, né, cara? Então, né, tem esse detalhe, vamos ver até onde vai andar esse troço, né? Muita gente está aí achando que por causa disso talvez o Gerson não vá. Ah, mas eu acho difícil, hein? Que pelo que ofereceram lá, que ofereceram um baita de um salário para ele, contrato aí de 5 anos. Então não é... Ele já decidiu, já tá na mídia aí para todo mundo. Eu queria escutar dele, né? Ver ele falar, não, realmente eu vou sair. Mas não. E mesmo assim vai pro Mundial e tem gente já pedindo, né, falando para que ele não vá pro Mundial. Já que vai sair do Flamengo, que não vai pro Mundial. Fique aqui, vai direto lá pro time lá do Zenit. Não vá pro Mundial. O que você acha? Você acha que ele vai perder o foco do Flamengo? Você acha que ele não vai jogar o que jogava? Né? Já que já vai para outro time, né? Sei lá, né? Vamos aguardar, né? O fato é o seguinte também, né? Que com a saída dele, né, o novo capitão já foi definido. E o novo capitão vai ser o Arrascaeta, seguido aí do Alexandro, né? Que vai ser o terceiro, né? Então o Arrascaeta vai assumir a braçadeira de capitão do Flamengo, tá? E eu acho assim, cara, eu não sei se o Arrascaeta tem esse perfil, viu? É um craque, isso é indiscutível. Mas eu digo assim, o perfil dentro de campo, de liderança, de comandar o time, eu não vejo o Arrascaeta tem esse perfil, né? Mas, vai ver, né? Se não tem, de repente o cara adquire, né? Na força, na vontade ali, no amor pela camisa, quem sabe, né? E na responsabilidade que é passada para ele, né? Coisa que ele não tinha, não era capitão, o capitão era o Gerson, e agora passa a ser o Arrascaeta e ele vai ter que assumir isso daí, senão já transfere logo para o Alexandre, que o Alexandre sim, eu vejo que já tem um pouco mais de perfil dessa liderança, de comandar o time, de chamar a atenção do jogador, de ir lá e discutir com o juiz, brigar, vamos ver. Mas, por outro lado, é uma pena, né? O Flamengo perdeu o Gerson, né? Lembrando que o Gerson já tinha sido jogador do Flamengo, tinha ido para a França, aí chegou lá, ó, ficou reclamando lá que não estava bem, voltou para o Flamengo, né? E agora? Será que ele vai ficar mais 1, 2 anos e vai querer voltar de novo? Será que o Flamengo vai aceitar caso aconteça isso? Eu não duvido não, viu? Eu não duvido que chega 1, 2 anos, chega lá e começa a reclamar, não tá bom, que... Cara... Porque, velho, pensa bem, você acha que ele vai ter a mesma... Deixa eu ver, a mesma coisa que ele tem aqui no Brasil? Cara, ídolo do Flamengo, ganha bem pra caramba pros padrões brasileiros, muito bem. Cara, é titular da seleção brasileira. Uma das coisas que pode atrapalhar ele é a seleção brasileira. Embora o Ancelotti tenha falado pra ele que não, que vai olhar lá o futebol russo, eu vi uma entrevista do Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções lá, falando como é que eles analisam o jogador pelas ligas. De repente, se o cara tá numa liga fraca e não exige tanto dele, o cara avalia se realmente ele vai aguentar uma puxada mais forte. Tem todo esse contexto. De repente, a liga russa, que tá meio isolada lá, não joga, só joga lá, vai saber como é que vai estar o nível dos caras. E aí, de repente, considera que não está bom, ele já não está sendo muito exigido e para de convocar. Não é difícil acontecer isso não, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Outro jogador do Flamengo que era muito visado, ainda é muito visado por clubes europeus, só que a gente achava até que ele ia antes, né? No fim, o Gerson saiu, que foi a surpresa. Para mim foi surpresa o Gerson ir embora. Não era surpresa os caras ficarem especulando o Gerson. Mas ele ir embora, aceitar ir pro Zenit, pra mim foi uma surpresa. E o Wesley continua ainda, né? E o Wesley, que é um jogador que ganha destaque internacional direto aí, agora ganhou destaque no jornal Atlético, Zé Atlético. O que acontece? Os caras chamou, falando do Flamengo, dos clubes do Super Mundial, e destacou o Wesley. Diz que o lateral direito do Flamengo vem sendo observado por clubes da Premier League e não será surpreendente vê-lo na Europa em breve. O jovem de 21 anos tem feito exibições impressionantes desde que estreou na equipe principal do Flamengo em 23, garantindo uma vaga na seleção do Campeonato Brasileiro Série A de 24. O Wesley é um lateral com vocação ofensiva que se destaca nas jogadas pelas laterais do campo. Seus cruzamentos são uma arma importante no ataque do Flamengo, enquanto as suas movimentações inteligentes sem a bola o tornam uma ameaça no terço final do campo. Além disso, Wesley tem capacidade de driblar em espaços curtos, o que o torna difícil de desarmar defensivamente.
O físico do lateral direito é um dos pontos fortes do seu jogo, pois permite que ele recupere a sua posição e vença duelos. No entanto, sua postura agressiva na defesa é uma faca de dois gumes, já que ele costuma dar o bote cedo demais e é suscetível a perder disputas no 1 contra 1. Ainda há espaço para evolução, especialmente no aspecto defensivo, mas o Wesley tem um perfil que seria uma adição inteligente para a maioria das equipes do mundo. Analisou aí o jornal The Athletic, velho. Olha a moral do hominho, cara. Olha a moral. Você imagina agora, se já estava com moral, já estava sendo observado, imagina agora com uma atenção dessa dada pelo jornal lá na Europa, velho. Meu Deus do céu. O Wesley tá com a faca e o queijo na mão, hein? Logo, logo, o Flamengo já admitiu que vai vender, né? Vier uma proposta boa, o Flamengo tá falando em 35 milhões de euros. Meu Deus, é dinheiro pra caramba, cara. Então vamos aguardar, né? Só espero que isso não afete o desempenho dos jogadores no Mundial, né? Senão perde o foco, velho. Não pode perder o foco. Não pode perder o foco, né? Vamos que vamos, né? E, cara, vamos lá. Os clubes da Europa também observam, sabe quem? Sabe quem? Segundo o terra.com.br, Luiz Felipe. Luiz Felipe é bom, hein? Felipe Luiz, caralho, porra. Felipe Luiz. O técnico Felipe Luiz está sendo observado por clubes europeus, está chamando atenção, e um clube que parece, segundo a reportagem do Fabrício Lopes, jornalista do portal do Dia, né? A manchete é no Terra, e o jornalista é o Fabrício Lopes, do Dia, né? E do canal aí Resenha Rubro-Negra. O que está acontecendo? O Felipe Luiz está chamando a atenção do Atlético de Madrid. É um time que ele jogou há muito tempo, né? Porque parece que o Atlético de Madrid já está pensando até de trocar de treinador, né? Lembrando que o treinador deles lá é muito tempo que está lá, né? O Simeone. E é o treinador que mais ganha na Europa. Imagina o Felipe Luiz. É aquele negócio, né, cara? Eu acho que o Felipe Luiz vai, de boa, por mais amor que ele tenha, né? Mas eu acho que ele vai. Inclusive, ele, numa entrevista recente, falou que é um sonho atuar em continente europeu, mas estou feliz aqui. Mas aí vem o Atlético de Madrid, que é o clube que ele praticamente jogou a maior parte da carreira dele, vem e fala, ó, precisamos de você, e o mesmo salário do Simeone. Aí vai correndo. Será que não? Aí a galera já vai falar, tá querendo que saia do Flamengo. Não é isso, gente. Eu tô vendo a reportagem aqui, estou especulando como é que funciona a cabeça das pessoas. Vamos falar na verdade. Se coloca no lugar do Felipe Luiz. Beleza, Flamengo e tal, mas daí você é um profissional como o Felipe Luiz, você tá lá no lugar dele, tá ganhando bem, tudo tá. Aí vem o time da Europa, o Atlético de Madrid, onde ele jogou praticamente a vida inteira lá, e pede pra ele ir com o salário do Simeone. Não é isso que os caras falaram, mas vamos supor, você não ia? Essa é a pergunta, você não ia? Claro que ia, cara, é profissionalismo, não tem jeito. Então eu fico especulando aqui, não tô falando que ele vai, mas a matéria do TR está dizendo que existe essa sondagem, existe esse interesse. Então, é aquele negócio, depois do Mundial de Clube, vamos imaginar que se o Flamengo ganha o Mundial, ou chega na final, semifinal, cara, já vai ser uma repercussão imensa, na minha opinião, vai ser imensa. Cara, o Felipe Luiz vai estar na capa, velho. É ele, pode ter certeza, ainda mais que ele começou agora. Os caras vão ficar mais impressionados ainda com ele do que já estão. Então é bem perigoso que o Felipe Luiz possa sim receber ofertas lá da Europa e, cara, é difícil segurar. É difícil, assim como jogador é difícil, um técnico também é complicado, tá? Vamos aguardar. Por final, Carrascal, que fim deu, né? Por final, o que deu Carrascal? Vamos lá. Segundo o Dia, o Flamengo encerra o ciclo para se reforçar para o Mundial. Isso eu falei ontem, né? Não tinha jeito mais de o Carrascal vir para o Flamengo para jogar o Mundial. Estava muito em cima da hora. Porém, a notícia é que o Flamengo continua tentando negociar com o clube lá do país, naquele país que não pode falar o nome, para tentar trazer o Carrascal para o resto da temporada, tá? O que é bem conveniente, né? Segundo a informação aqui, vamos lá, ó. Segundo a informação, tipo, teve essa janela,
foram 10 dias. Quem mais aproveitou a janela foi o Botafogo. O Botafogo trouxe bastante gente, né, jogadores interessantes. Começou aí com o goleiro Christian Luer, o zagueiro Caio Fernando, meio-campista Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquim Correia, tá? E o Flamengo trouxe o Jorginho. Palmeiras trouxe ninguém. Fluminense também parece que não trouxe ninguém, né? Então, só que aí o Flamengo continua negociando com o Carrascal. Tinha interesse de colocar ele pro Mundial, sim, só que não deu, né? Porque o time lá dele começou a segurar, né? Exigir muito. O Flamengo tinha oferecido aí 10 milhões de euros fixo, mais 3 milhões em meta. Aí depois aumentou para 12 milhões de euros, mais não sei quantos de meta, sabe? Então foi melhorando, mas não conseguiu finalizar aí a transferência, finalizar a negociação. Tá. Então o Flamengo continua, né, negociando, não desistiu do jogador, porém pro resto da temporada. O Mundial, esquece. Beleza? Vamos lá. Bem rápido, né? Bem rápido. Teve um ranking que saiu aí, e, de novo, né? O ranking das redes sociais, o Flamengo é o maior clube fora da Europa das redes sociais. Isso é fato. Então, o Flamengo gigantesco aqui nas redes sociais e o Palmeiras nem tanto, né? Ah, meu Deus do céu. Por quê? Segundo o ranking, o Corinthians é o segundo do Brasil, da América do Sul, com mais seguidores, tá? Qual o ranking que é esse? É aqueles caras que sempre faz ranking toda hora, né? Ranking sempre a mesma galera aí, né? Então, tem os times da Europa e os não europeus. Entre os não europeus, é o Flamengo o maior de todos os não da Europa. Não só do Brasil e da América do Sul, tá? E o Corinthians é o quarto. O ranking é do CIES, né? Que é o Observatório do Futebol. Foi divulgado nesta quarta-feira, né? E aí, entre os 12 mais seguidos, Corinthians é o quarto, primeiro é o Flamengo, o nono é o Santos e o 10º é o Palmeiras. O Palmeiras perdendo pro Santos nas redes sociais, véio. Como é que pode isso, velho? Meu Deus do céu. Diz que o Santos cresceu muito depois que o Neymar voltou, né? Meu Deus do céu. E ó, as equipes fora do velho continente não chegam ao top 10 da lista geral. Com números impressionantes, Real Madrid, Barcelona e Manchester United ocupam o pódio, né? Mas é aquele negócio, os caras são famosos. Você pega hoje uma ESPN e passa mais jogo da Europa do que... É mais fácil ver um jogo da Europa de graça. De graça não, porque a ESPN é paga, né? Mas vamos supor, tá naqueles canais normais lá. Você não tem que pagar streaming, porra nenhuma, na ESPN você acha um monte. No Sport TV também, um monte de jogo de graça, né? Que de fora do Brasil, lá da Europa, campeonato, tudo quanto é campeonato. Aí brasileiro tem que ficar pagando Premiere, pagando mais não sei o que. Aí tem a porra da Prime, cara, é foda, né? E aí, claro, né, com essa exposição enorme desse time de fora, o SBT mesmo passa também jogo lá da Europa. Aí, cara, a gente começa a perder mercado, né? Ó, o top 10 dos não europeus é Flamengo, Al Nassr, Al Ahly, Corinthians, Inter Miami, Al Hilal, Percibe Bandung, nem sei quem que é isso, América do México, Boca Juniors, River Plate, aí Santos e Palmeiras. Palmeiras perdendo pro Santos, velho. Meu Deus do céu. E no Mundial, o ranking mundial é Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, Manchester City, Juventus, Liverpool, Chelsea, Bayern de Munique, Arsenal, Flamengo, que é o 15º, e o Corinthians é o 21º, tá? Para colocar aqui para ilustrar. Entre os 10 não tem nenhum brasileiro, nada, né? Palmeiras perdendo pro Santos, velho. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Nós somos regional mesmo. Fazer o quê? Mas quem sabe o Palmeiras ganha o Mundial, aí vai ficar no top. Vamos que vamos. O que você acha? Coloca no comentário. Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda